O Senhor Jesus, em seu sermão escatológico, nos alerta: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Marcos 13:22. A partir de um exame cuidadoso da Bíblia, torna-se claro que muitas pregações que soam tão bem não estão de acordo com a mensagem de Deus. Somente um sólido fundamento na palavra de Deus pode nos capacitar a perceber erros e distorções dos falsos ensinamentos. Para descobrir disfarces nos falsos mestres, podemos até perguntar: os ensinamentos são fundamentados em apenas alguns textos bíblicos, estando em desacordo com as demais passagens? Contradizem o que a Bíblia diz a respeito de Deus? Visam glorificar o homem ou a Deus? O apóstolo Paulo, combatendo ensinos heréticos, também levanta a questão em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Ele diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E é mais incisivo no 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás e seus servos podem enganar parecendo ser bons, atraentes e morais. Muitas pessoas incautas seguem um discurso suave, líderes que citam a Bíblia em seitas, mas os ensinos devem confirmar as Escrituras. Em 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, Paulo aconselhou Timóteo a ficar longe daqueles que queriam apenas ganhar dinheiro com a pregação e daqueles que transformavam o ensino do Evangelho em disputas que causavam contendas e dissensões na igreja. Então, meu irmão, só nessa passagem a respeito de lucro, de finanças, já é um enorme filtro que o apóstolo estabelece para identificarmos falsos mestres, aqueles que querem enriquecer às custas do Evangelho. O Evangelho verdadeiro diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, realizou milagres, edificou a igreja, morreu crucificado como forma de expiação, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, do qual retornará. Jesus é o Deus encarnado, o Filho, a segunda das três pessoas da Trindade. Ele foi tanto homem como Deus. Ele é homem e é Deus. Para que sejamos mais cautelosos a respeito desse tema tão controverso, falsos cristos, vamos ver como Jesus é visto por outras religiões. No islamismo, Jesus é considerado um dos mais importantes profetas, porém não é divino nem foi vítima de crucificação. O próprio judaísmo rejeita a crença de que Jesus seja o Messias aguardado, argumentando que não corresponde às profecias messiânicas. No sincretismo das religiões africanas com o catolicismo, aqui no Brasil, a imagem de Jesus foi associada no candomblé ao orixá Oxalá, o maior de todos no panteão dessa religião. O hinduísmo considera que Jesus seja um avatar ou um sadhu, e enumeram várias semelhanças entre ensinamentos de Jesus e os do hinduísmo. Paramahansa Yogananda, um guru hinduísta, afirmou que Jesus foi a reencarnação de Eliseu e aluno de João Batista, reencarnação de Elias. Perceba quanta heresia nesses ensinos. No Espiritismo, Jesus é o modelo humano da perfeição. Isso está no livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. Para a doutrina espírita, Jesus veio com a missão divina de cumprir a lei, a segunda revelação, que fora anteriormente revelada por Moisés, na primeira revelação. Ele, porém, não disse tudo e foi completado pela terceira revelação, o Espiritismo. Então veja quanto erro, quanto engano, quanta distorção dentro do kardecismo. Eu poderia citar a teosofia, a cientologia, gnosticismo e até o ateísmo. Falsos cristos. Claro que também tem aquelas pessoas de carne e osso, não uma ideia, não uma doutrina, mas homens e mulheres que ao longo da história, desde a ascensão de Jesus, reivindicaram para si a posição, a identidade de Jesus Cristo. Vou citar alguns como o Reverendo Moon,
José Luiz de Jesus Miranda, Oscar Ramiro Ortega Hernandes. E aqui no Brasil nós temos aquela caricatura, aquela piada chamada Henri Cristo. Muitas pessoas creem que todas as religiões levam a Deus, que Deus é o mesmo, mas aqui nessa breve mensagem estamos aprendendo que não. Seja uma ideia, seja uma pessoa, falsos cristos. Mas presta atenção, a modernidade aceita todos os tipos de Jesus. Alguns pregam o Jesus comunista, revolucionário, o Jesus homossexual, o Jesus que apoia o aborto, o pecado, o Jesus que é um amigo legal. Tratando-se dos movimentos ditos cristãos, há aquele Jesus que para muitos ainda está crucificado em forma de gesso ou cerâmica, e ele precisa de sua mãe para mediar tudo junto ao Pai, é extremamente limitado. Não esqueçamos também do Jesus gospel, da teologia da prosperidade, parecido com uma espécie do monstro do Frankenstein, onde estão interligados vários pedaços, tornando-se um híbrido de gênio da lâmpada, Papai Noel, mordomo, serviçal. E numa esfera mais profunda ainda, em algumas igrejas, há a crença nesse Jesus Frankenstein com o curanderismo e a feitiçaria, baseada no sincretismo evangélico, totalmente calcado em objetos ungidos, lugares santos, campanhas com datas específicas baseadas em numerologia, uso e costumes, atos proféticos, entre outras baboseiras. Os textos do historiador Flávio Joséfo, escritos durante o século I em grego helenístico, a mesma língua do Novo Testamento, referem-se pelo menos a 20 pessoas diferentes com o nome Jesus. A etimologia do nome de Jesus no contexto do Novo Testamento é geralmente indicada como Javé é a salvação. Desde os primórdios do cristianismo, os cristãos se referem a Jesus como Jesus Cristo. A palavra Cristo tem origem no grego, Christos, o qual é uma tradução do hebraico e que significa ungido, e é geralmente traduzido como Messias. Jesus é denominado pelos cristãos de Cristo, o Messias esperado, profetizado na Bíblia hebraica. E o termo cristão significa aquele que professa a religião de Cristo. E esse termo tem sido usado desde o século I. Eu vou deixar um link na descrição de uma outra mensagem, Quem é o seu Jesus? Em breve vou me aprofundar mais nesse tema porque precisamos urgentemente aprofundarmos nosso conhecimento bíblico para que não sejamos incautos em relação ao Jesus Cristo que nós cremos e servimos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Um forte abraço e que Deus te abençoe.